Enquanto uma é o individualismo, a outra é o socialismo. E vai dizer o quê? Não, para com isso, o homem não é indivíduo não, o homem é só um gênero. E aí, já no começo do século XX, os personalistas começaram a insistir, peraí, o homem é tanto individual quanto social. Essas duas teorias atrofiam o homem, o ser humano. O homem é uma pessoa. O homem é uma pessoa que é um nome dignitário, tem uma dignidade que é intrínseca, ele é tanto individual quanto social. E aí vem a expressão do Maritain, paradoxo da vida social. Ele é um todo infinito, com muitas coisas a realizar. E esse conceito, essa antropologia vai inspirar ao que nós vamos chamar de ressurgimento do direito natural, mas que vai ter dois reflexos jurídicos. O primeiro deles é o novo conceito de direitos humanos. E segundo deles, isso no aspecto externo. No aspecto interno, é o que nós vamos chamar de constitucionalismo de valores. O que é uma coisa, o que é outra? Bem, a ideia de pessoa inspira a Carta das Nações Unidas. A Carta Universal dos Direitos Humanos. Essa carta é personalista, diferentemente da Carta Francesa, que era liberal, individualista. Então, na Carta Francesa, o ser humano era um indivíduo. Na Carta da ONU, o ser humano é uma pessoa. Quem estava por trás da Carta da ONU, um dos grandes intelectuais que pensou na nova declaração, foi o filósofo francês, aqui já muito citado, Jacques Maritain, que eu tenho a honra de presidir um instituto personalista que o homenageia como Instituto Jacques Maritain. O site é www.maritain.com.br. Podem visitar, que tem muitos artigos, um conteúdo bastante denso, de livre acesso. Então Maritain foi um dos grandes idealizadores da Carta, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que agora sim tem um cunho personalista. Isso no direito internacional. Agora, no que nós vamos chamar de direitos fundamentais, e aí um pouco de técnica jurídica constitucional, direitos humanos são direitos universais, direitos fundamentais são direitos constitucionais. Então, direitos humanos, apenas conceitualmente, nem todo direito humano se transforma num direito fundamental. Os direitos humanos têm um caráter de universalidade e os direitos fundamentais têm um caráter de constitucionalidade. Então, os direitos fundamentais são aqueles que estão na Constituição. Geralmente equivalem a direitos humanos, mas são distintos. Então, esses direitos humanos passaram a ser também direitos fundamentais. Então surge um movimento, a partir da Segunda Guerra Mundial, e aí que entra o Estado de Solidariedade, chamado constitucionalismo de valores. Eu tenho dois paradigmas constitucionais aí. Primeiro é a Constituição de Weimar, Constituição alemã de 1919. A Constituição de Weimar era uma Constituição precária, porque, primeiro, não existia controle de constitucionalidade, proteção da Constituição. Isso existia só na família do common law, mas não servia para a nossa família romano-germânica, que aliás é um dos teratomas, é outro tema para se discutir, o nosso modelo de controle. Nós temos um controle, nós temos uma Constituição de gênero romano-germânica com um controle de constitucionalidade de common law, que é o controle difuso, por exemplo, que gera uma loucura. 5.000 juízes no país podem controlar a Constituição. Imaginem, senhores, quem já milita no direito sabe o caos que é isso. E por que isso acontece? Porque nós temos um controle de constitucionalidade da família romano-germânica de modelo de common law. Quem é que controla a Constituição do common law? O judiciário. Tudo bem, porque lá o direito é todo baseado em precedentes. Nós não, nós temos uma Constituição escrita e um direito totalmente escrito. E aí o Kelsen, já em 1933, vai dizer, não, nós ocidentais do continente, tirando os ingleses, nós precisamos de um tribunal constitucional. Quem inventou isso foi Hans Kelsen, num debate com um filósofo chamado Carl Schmitt. Ambos escreveram livros, um contrapondo o outro. O livro do Carl Schmitt é Quem Deve Ser o Guarda da Constituição, que em 1933 ele defendia que a guarda da Constituição devia ficar com o Führer. Kelsen, apavorado, 6 meses depois, publica um livro refutando ponto a ponto Carl Schmitt, cujo livro era A Guarda da Constituição, em que ele brilhantemente cria a teoria do Tribunal Constitucional. Então, o Tribunal Constitucional, segundo a teoria pura do Tribunal Constitucional, não pode pertencer ao Poder Judiciário. O Tribunal Constitucional é um poder à parte. Assim é na Alemanha, senhores. Então, se nós tivéssemos aplicado o modelo kelseniano, a cúpula do Judiciário seria o STJ e não o STF.
E aí nós não teríamos desculpa do STF dizendo: nós temos 200, 300 mil processos, julgamos tanto. Quantos processos tem a Suprema Corte, por exemplo? Quantos Não serve o exemplo da Suprema Corte. Quantos processos tem a Corte Alemã? 10%, 5% que tem a Suprema Corte brasileira. Por quê? Porque não é um tribunal judicial, é um tribunal constitucional. Tribunal Constitucional. A Constituição de Weimar, portanto, não tinha proteção constitucional, não tinha nada que a protegesse. É por isso que o Hitler governou sem mudar uma vírgula da Constituição e sem mudar uma vírgula do BGB. Favorecido por outro problema, o relativismo axiológico, o relativismo moral. Então, justiça. O que é que o relativismo diz? O que é justo para mim não é para ti, está tudo bem. Isso gera um caos social. Se isso for verdade, qualquer um dos senhores pode violentar qualquer uma das senhoras em cima dessa mesa aqui e nenhuma das senhoras pode ter o direito de reclamar. Porque o que é justo para um não é justo para o outro, e tudo bem. Então vejam se uma sociedade pode subsistir sobre o relativismo ou se o relativismo não mina a própria ordem social. Assim era a Constituição de Weimar. Relativista, que foi uma das coisas que o Papa Bento XVI denunciou quando assumiu, o relativismo moral que está tomando conta dos novos tempos. E é isso o relativismo moral. O que é justo para mim não é justo para ti, o que é bem para mim, o que é certo para ti não é para ti, então tudo bem. E não posso discutir valores comuns, justiça, do certo, do errado, como se a sociedade fosse um caos, uma guerra de todos contra todos. Assim era a República de Weimar. E é por isso, e foi por isso que o Hitler conseguiu ascender, convencendo a todos, sem mudar a Constituição. Por quê? O que era justo para um não era para outro, e o Hitler, pela retórica, convenceu toda uma sociedade do certo e do errado. E ascendeu sem dar um tiro. Por que ele ascendeu sem dar um tiro? Porque a Constituição abriu espaços para ele convencer sobre o certo e o errado. Então o relativismo é como uma esponja seca que eu posso tanto jogar na água como no óleo. Ela vai se encher da mesma forma. É o niilismo axiológico, o vazio axiológico que a sociedade alemã vivia naquele tempo, que é motivo para outra discussão também. Mas vejam, a superação disso vai ser o que eu estou chamando de constitucionalismo de valores. Qual é o paradigma? A Constituição, a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, a nova Constituição alemã. Essas duas constituições são paradigmas porque lá foi o teatro. Agora, tem um feliz dado que não é paradigma e nem é mencionado pela doutrina. A primeira Constituição solidarista, na verdade, foi a Constituição brasileira, de 1946. A primeira Constituição que traz a ideia de dignidade da pessoa humana. Antes, 3 anos antes da Constituição alemã. Mas a doutrina consagra a Constituição alemã porque ela é exatamente uma antítese da Constituição de Weimar. E o que é que tem a Lei Fundamental de Bonn que rege a Alemanha até hoje? A Lei Fundamental de Bonn tem finalmente um Tribunal Constitucional que protege a Alemanha. Por isso que militância comunista e nazista é proibido na Alemanha. Por quê? Porque são ideologias antidemocráticas. São ideologias e são partidos, qualquer partido que se denomine comunista, ou nazista, ou fascista, muito claramente, ele tira proveito das eleições, o proveito da democracia, para destruir a própria democracia. São partidos antidemocratas. A Constituição proíbe a Constituição alemã. Não pode ter. E, aliás, se um cara defender ideias nazistas, ele é caçado politicamente. Não é caçado enquanto cidadão, mas enquanto político. Seus direitos políticos, ele vai para o tribunal. Então essa liberdade de expressão que o liberalismo tanto evoca, a sociedade alemã não absolutiza. Todo mundo tem direito de se expressar, contanto que não seja um político nazista. Então, primeiro paradigma, rígido controle.